Jungle. Muita coisa que eu já li sobre o assunto, que muitas das coisas que são feitas na sociedade vieram dessas lojas, né? Tipo, que há uma discussão, né? Tipo, entre vocês, né? Vocês como mestres e aprendizes e tal, e batem um papo, e essas questões, elas acabam entrando na sociedade de fato. Oi. Juntando com isso, a maçonaria que está ligada a várias coisas, tem relação da maçonaria com a proclamação da República? Oh, tem bastante, sim. Tem com a independência, tem com a proclamação da República. É esse lugar que eu ia, do tipo, o que da maçonaria veio para a sociedade? A maçonaria, hoje, o mundo hoje sofreu alteração, mas antigamente, vamos contar então a história da maçonaria no Brasil, para entender a independência e a proclamação da República, a libertação dos escravos. Então nós vamos trabalhar assim. Na época do Brasil colônia, veio Dom João VI, apareceu Napoleão lá, e Dom João VI fugiu, deixou nada para Napoleão. Napoleão chegou lá e falou, pô, e fala que o português é burro, o português foi inteligente. Foi o único cara que enganou Napoleão. Ele veio embora e não pegou nada, não tinha o que roubar, não tinha o que pegar. E aí ele tornou o Brasil, a sua colônia, a colônia virou um país, virou parte da coroa portuguesa. Então, o país, né, era Portugal, Brasil e Algarve. Então, aí ele criou o Banco do Brasil, criou Correios, e aí o Brasil sofreu uma mudança, muito bem. E aí começou a crescer. Dom João, aí acabou a guerra e tal, mas os caras não queriam mais ficar aqui sofrendo com os mosquitos e com o calor infernal, falou assim, vamos embora. A corte portuguesa quis ir embora. Então, aí voltou para lá. Nessa época, os filhos dos fazendeiros, dos grandes agricultores, de comerciantes, de burgueses, a maioria da população era analfabeta. A maioria das pessoas não sabiam ler nem escrever. Poucos eram aqueles que tinham condição de estudar. Iam estudar fora. Iam para a França, iam para Portugal, iam para a Inglaterra para estudar. Lá eles conheceram uma coisa chamada maçonaria, no final do século XVIII, começo do século XIX. Então eles conheceram um negócio bacana que virou uma febre nessa época, o ser maçom. Principalmente na classe. Por quê? Porque era quem tinha conhecimento. Quem não sabe ler, não sabe escrever, não ia estudar. E aí criou-se, então, um grupo, e eles voltavam para o Brasil e vinham com aquele sentimento de liberdade, de igualdade, de fazer com que o país fosse... Uma ideologia mais forte. E, assim, os Estados Unidos já tinha sido, em 1730 e coisa, os Estados Unidos se tornou independente. E aí a maçonaria ajudou os Estados Unidos, tem uma forte influência americana, né, a maçonaria na independência. Aí, o que aconteceu? Eles começaram a vir aqui e tal, Dom Pedro, aí fundaram, em 1815, fundaram uma loja maçônica, a primeira loja maçônica, que era assim, tinha maçonaria no Brasil final do século XVIII, já existiam no Nordeste, Pernambuco e na Bahia, já existiam lojas maçônicas, e havia dentro da maçonaria um grupo de pessoas, a maioria delas querendo independência, mas tinham aqueles que, na verdade, tinham aqueles que eram monarquistas e os republicanos. Então, todos queriam a independência, mas tinham os que queriam que fosse uma república e outros que fosse independência. E aí, Dom João foi embora e deixou aqui o Pedrinho para cuidar, o príncipe regente. Putz. Aí a coisa foi rolando, foi andando, foi caminhando, e chegou uma época que o Dom João falou assim, volta aqui para Portugal que eu vou transformar o Brasil em colônia de novo. Aí gerou um problema, né? Porque assim, nós não vamos voltar a ser colônia. E a pressão em cima do Pedro para que ele ficasse e se tornasse o rei do Brasil começou a ser grande. E aí, em janeiro de 1822, a pressão para ele retornar foi muito grande, e aí teve aquela coisa de nós te damos todo o apoio, fica no Brasil, e nós vamos proclamar a independência, que foi o dia do fico. Então houve uma
mobilização da maçonaria, junto com outras pessoas que não eram maçons, mas faziam parte da elite, porque eram esses que detinham conhecimento. Tudo, o poder está sempre relacionado com conhecimento. Quem detém conhecimento, detém o poder. Então, eles começaram a apoiar o Dom Pedro e tal, e essas lojas, pegou a loja, foi fundada em 1815, e dividiu ela em 3, para fundar o Grande Oriente do Brasil em 1822, dia 17 de junho. Nós vamos fazer agora, dia 17 de junho, nós vamos ter a festa de 200 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil, 200 anos, que é a maçonaria brasileira. Ela se mistura. Então, houve essa união entre os maçons à época. Então, tinha Gonçalves Ledo, José Bonifácio foi o primeiro grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, e Gonçalves Ledo era o vice. E aí, passado um tempo, iniciaram o Dom Pedro. E o dia do maçom, que foi dia 20 de agosto, é o que dizem assim, algumas contestações com relação à data, mas o dia do maçom no Brasil é dia 20 de agosto. Diz que Gonçalves Ledo fez um discurso empolgado na loja maçom lá no Grande Oriente, falando que chegou o momento que não tinha mais jeito, que tinha que proclamar a independência. Nós tínhamos que romper com Portugal. Coisa, quer dizer, a maçonaria ela está ligada a grandes eventos históricos da sociedade. Histórico, sim. Interessante isso. Atualmente, vocês se juntam para resolver questões atuais também? Sim, também tem. Como eu disse no começo, o mundo mudou. Você não tem hoje, o conhecimento não está restrito a um pequeno grupo de pessoas, né? Você tem o conhecimento hoje, ele está no celular e nós podemos, todo mundo tem acesso à informação. Às vezes não são tão reais, mas ela tem acesso à informação. Então, mas ainda assim, nós temos dentro da associação, nós temos irmãos que nós nos tratamos por irmãos, né? E que trabalham na área da política, nós temos irmãos que trabalham na área de saúde. A maçonaria é muito eclética, ela não tem um grupo de pessoas que a formam. Tem maçom famoso, assim, que pode ser falado do passado? Porque eu imagino tem muito maçom famoso, sim. Tem, nacional, sim. O próprio Dom Pedro era famoso. Nós temos o Castro Alves, Rui Barbosa, são famosos. Assim, de cabeça tem uma relação que vai de A a Z, que deve ter uns 300 a 400 nomes de pessoas famosas. Carlos Gomes era maçom, Santos Dumont era maçom. Tá, pelo que eu estou entendendo, a maçonaria, vê se o meu achismo está correto, é uma reunião, né, de pessoas com interesses em comum, né, e o interesse é meio que criar uma evolução social, baseada em história, baseada em livros, baseada em várias, né, coisas que já aconteceram na nossa sociedade. Vocês têm essa reunião e vocês aplicam isso de alguma maneira? Como? Tipo, vocês têm congressistas, vocês conseguem contato, por exemplo, com Brasília, quando vocês... Porque vocês ficam lá discutindo, tendo várias opções, opiniões, e de repente você fala, pô, cara... Nós tivemos muitos presidentes que foram maçons. Vários. Na Velha República, praticamente todos. Então, nós tivemos aí Major Deodoro da Fonseca, nós tivemos Floriano Peixoto... Washington Luiz, Venceslau Braz, eram maçons que foram ocupando o cargo de presidente. Na República também, no Império também. Nós tínhamos vários maçons, o Visconde de Rio Branco era um ministro do Império, e era maçom, era grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Vocês vêm comentando a situação do país atualmente? Sim, bastante. Vocês podem dizer o que vocês acham sobre esse assunto? Assim, nós temos o que a gente tem, na verdade, nós não apoiamos uma pessoa, nós apoiamos a ideia. O que faz bem para o Brasil, o que é bom para o público, a gente tem que apoiar. Existem algumas coisas que são execráveis ou que são condenáveis. Né, você ter pressão em cima de situações de como eu posso dizer, de posturas
que são extremamente ditatoriais, posturas que são extremamente ruins para o bem-estar e harmonia do andamento da nação, posturas que são despóticas. Então isso é ruim, esse tipo de coisa sim nós condenamos, nós não apoiamos, mas a gente trabalha para que haja uma reversão nesse tipo de situação. A gente conversa, a gente articula, nós temos gente que pode conversar, então dentro das lojas a gente tem essa conversa também a respeito do que está acontecendo com o país, da situação. E ver também, assim, tomar cuidado com as informações que vêm, porque muita coisa é manipulada, né, Maurício? Sim, sim. Muita coisa é manipulada, vai de acordo com o interesse de quem está passando a responsabilidade de uma pessoa como você, que é uma pessoa pública, de passar uma informação propagar algo errado, que não seja a verdade, é ruim. Então, há sim uma condenação nossa com relação a atitudes que sejam prejudiciais ao país. A sociedade. A sociedade.